Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro da Justiça, começo de facto pelo aspecto que marca esta proposta de lei, por aquilo que ela deixou de ter, mas julgo eu que era relevante que se discutisse, que tem a ver com a matéria relacionada com as escutas e com o regime das escutas, e queria deixar-lhe ainda assim o desafio, Sra. Ministra, de não perder a esperança de podermos fazer essa discussão. De resto, julgo que não de forma adequada no Código de Processo Penal, talvez de forma mais adequada na Lei Orgânica da Investigação Criminal, mas queria deixar-lhe esse desafio, de não quebrar a esperança de podermos discutir a matéria relacionada com as escutas, com o regime das escutas, com quem faz as escutas e com a sua admissibilidade, porque essa é de facto uma matéria que vale a pena discutir. Mas, Sra. Ministra, relativamente à proposta de lei que traz à discussão à Assembleia da República, a proposta de lei, relativamente à apreciação que dela fazemos, tendo tudo como as farmácias, permita-me esta expressão, porque de facto a proposta de lei suscita-nos concordâncias, dúvidas e discordâncias. E por esta ordem, Sra. Ministra, queria dizer-lhe que, relativamente à matéria relacionada com o alargamento da gravação da audiência a todos os atos nela praticados, incluindo requerimentos, promoções e despachos, inteira concordância da parte do PCP, não há razões para que hoje não se utilizem os meios que estão à disposição dos tribunais para que seja gravado tudo aquilo que de facto ocorre no quadro das audiências e, portanto, também esta matéria não seja gravada. Inteira concordância. Concordância também com a possibilidade de atualização dos dados pessoais que constam da base de dados do sistema judicial, sendo certo que relativamente a esta base de dados e relativamente ao seu funcionamento, ainda algumas coisas devemos ter que ponderar, mas de qualquer forma acordo relativamente à necessidade de atualização dos dados pessoais que constam dessa base. Já não podemos manifestar o nosso acordo, levantando pelo menos algumas dúvidas relativamente a 3 ou 4 aspectos da proposta de lei. Em primeiro lugar, a questão que tem que ver com o registro da suspensão provisória do processo na base de dados e com o prazo da conservação dos dados no registro da suspensão provisória, porque parece-nos que os argumentos que o Governo apresenta para a solução que depois está na proposta de lei não são exatamente coincidentes. A necessidade de conservação daqueles dados em 5 ou 3 anos para verificação do registro. Depois desse prazo não se mantém a necessidade de verificação da aplicação da suspensão provisória do processo, não haveria utilidade dele, só se verifica naquele prazo e aquele prazo é adequado, ou para lá dele não se justificaria também, ou eventualmente poderia dispensar-se esse registro naquele prazo. São questões que nós esperamos que possam ser clarificadas na discussão, na especialidade, tal como aquela que tem que ver com os prazos para a prática dos atos processuais. E sobre isso, Sra. Ministra, dizemos aqui o mesmo que dissemos no Código de Processo Civil. Estamos de acordo com uma parte da norma, aliás, uma parte do artigo mereceu a nossa concordância na discussão do Código de Processo Civil e merecerá também aqui, já uma outra parte merecerá a nossa discordância, porque julgamos que as comunicações aos presidentes dos tribunais de comarca ou aos magistrados coordenadores acaba por fazer, mas é isso que consta da proposta de lei, Sra. Ministra, essa comunicação nós julgamos que ela não deve ocorrer porque introduz de facto uma perturbação naquilo que deve ser a lógica de funcionamento das magistraturas e que não deve estar presente. A Sra. Ministra está a dizer que não, mas aquilo que consta de facto do texto da proposta de lei, no número 4, é de facto exatamente isso, a necessidade de comunicação e, portanto, se a Sra. Ministra, se não é essa a intenção do Governo, então saudamos essa alteração, porque ela vai de facto ao encontro da objeção que tínhamos suscitado. Mas, Sra. Ministra, discordâncias e discordâncias sérias. Primeira discordância relativamente à questão do número de testemunhas. Aquilo que se faz efetivamente não é alargar a possibilidade de aumentar o número de testemunhas nos casos em que ela é necessário, porque isso já hoje acontece, como de resto é reconhecido pelo problema da proposta de lei do Governo. Aquilo que se faz é introduzir limitações à possibilidade de alargar o número de testemunhas quando elas efetivamente são necessárias. E aquela introdução e aquela alteração que se introduz no artigo 283, número 3, é de facto uma alteração significativa com a qual nós não estamos de acordo. Segunda discordância, relativamente ao adiamento da audiência por 30 dias. E gostava que a Sra. Ministra ainda pudesse explicar se a intenção do Governo é mesmo eliminar por completo a sanção de perda de eficácia da prova. Se uma audiência for adiada, todos nós conhecemos aqueles casos de audiências que são abertas hoje por 5 minutos só para inviabilizar o decurso daquele prazo de 30 dias. Todos nós conhecemos essas situações, Sra. Ministra. Mas aquilo que nós perguntamos é se é a mesma intenção do Governo eliminar por completo a sanção de perda de eficácia da prova quando a audiência acaba por ser adiada e os adiamentos decorrem durante quase um ano.
E há outra objeção de fundo relativamente a esta opção do Governo, Sra. Ministra. É que estas circunstâncias de adiamento das audiências por mais de 30 dias devem ter, de facto, um caráter excepcional. E aquilo que resulta da alteração que o Governo faz é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. É uma solução em que, de facto, o adiamento por mais de 30 dias pode vir a ser a regra por eliminação dessa sanção de perda de eficácia da prova. E mais, quem é que afere a prioridade que está estabelecida no texto da lei que o Governo propõe? Quem é que afere a prioridade de um ato judicial sobre o outro? Porque isto, de facto, Sra. Ministra, pode conduzir a uma situação de promoção da demora da Justiça e, de facto, com a banalização do adiamento por mais de 30 dias das audiências de julgamento. Uma outra objeção de fundo em relação à proposta que o Governo apresenta, Sra. Ministra, é a inscrição no registro individual do condutor da aplicação da injunção de inibição de conduzir. A entrega do título de inibição, a entrega do título da carta de condução já é suficiente para as autoridades fiscalizarem, Sra. Ministra, já é suficiente para as autoridades fiscalizarem se há ou não a possibilidade de condução por parte de quem foi aplicada aquela sanção de inibição de conduzir. E a Sra. Ministra bem sabe que alguém a quem seja aplicada uma injunção desse tipo que continua a conduzir responde pelo crime de desobediência, portanto isto já é suficiente. E, de facto, esta proposta do Governo introduz um elemento de estigmatização que é, de facto, difícil e deve ser considerado. E, para terminar, Sra. Presidente, queria apenas referir, por último, a última objeção que tem que ver com a questão da impossibilidade de participação do magistrado no curso do processo. Sra. Ministra, de facto, está em causa, como já aqui foi referido, um princípio fundamental do nosso sistema e particularmente no plano penal que tem particular relevância, dois princípios, aliás, que é a necessidade de garantir a descoberta da verdade material e a necessidade da preocupação de preservação do princípio da imediação. E esta solução que o Governo aqui apresenta não é, do nosso ponto de vista, completamente compatível com a preservação, principalmente, do princípio da imediação. Queira concluir, Sr. Deputado. Concluo mesmo, Sra. Presidente, dizendo o seguinte: independentemente dos meios tecnológicos hoje permitirem um acesso à prova que há uns anos atrás não era possível, este regime introduz, de facto, perturbações naquilo que é a necessidade de preservar um princípio fundamental, que é o princípio da imediação da prova, do juiz que julga ter tido acesso a toda a prova que foi produzida e participar na condução da obtenção da prova, nomeadamente nas audiências de julgamento. A proposta que o Governo apresenta parece-nos que não é compatível com a preservação do princípio de imediação e, portanto, vamos procurar, obviamente, na especialidade, ultrapassar estas dificuldades, porque ainda assim pode haver algum campo de melhoria desta proposta de lei, apesar das objeções que referi.